Ok. Então, irmãos, a internet caiu aqui um pouco, né? Não sei o que aconteceu, eu reiniciei o modem e voltou a funcionar. Então é isso. E eu estava dizendo aqui que Jesus estava do outro lado da Galileia, ele atravessou junto com seus discípulos, chegou à terra dos Gesarenos, e era uma terra mais habitada por gentios. E isso já era um sinal de que a autoridade de Jesus, o seu reino, não era um reino limitado ao lugar dos judeus. Ele reivindica a sua autoridade sobre toda a terra, sobre todas as nações, sobre todos os lugares, até mesmo sobre um território em que antes não havia ali a palavra de Deus, antes não havia ali a revelação de Deus, até mesmo território tomado por demônios, que é o caso que nós temos aqui. Até mesmo ali, Jesus demonstra a sua autoridade. Okay? O lugar onde Jesus estava provavelmente é a cidade chamada Kersa. Hoje em dia tem alguns sítios arqueológicos por lá, nessa cidade chamada Kersa, que era uma cidade habitada ali pelos Gesarenos, uma cidade cheia de montanhas, uma cidade que se projeta para o mar e onde tem também muitas cavernas que serviam como tumbas. E era nessas cavernas escuras, que eram tumbas, eram sepulcros onde os mortos eram colocados, que vivia esse homem, esse pobre homem endemoniado. E qual que era a situação do endemoniado? Em primeiro lugar, é uma situação de impureza. Veja aqui o que ele diz, né? Ele veio dos sepulcros ao encontro, né, de Jesus, dos sepulcros. E ele vivia nos sepulcros, ou seja, ele vivia em contato com cadáveres, com mortos. E é importante lembrar, meus irmãos, que na lei judaica, na lei cerimonial, que diz respeito àquilo que é puro ou impuro, tocar em cadáveres, em corpos que sem vida, era algo impuro, tornava alguém impuro cerimonialmente. Lembre-se de que uma das impurezas do juiz Sansão, por exemplo, foi tocar e comer, né, o mel de abelha, escolher ali de um leão morto e tudo mais. Tudo isso era uma impureza que esse juiz acometeu. E ele era possesso de um espírito imundo, que quer dizer um espírito demoníaco, né, um demônio, ok? Não é à toa que Marcos usa o termo imundo aqui, para se referir, então, a alguém endemoniado, espírito imundo, porque era essa a situação desse homem. Era um homem imundo, que habitava num lugar imundo, estava em contato com mortos, o que o tornava impuro cerimonialmente, não podia chegar perto do templo, não podia chegar perto dos sacrifícios, não podia chegar perto do povo de Deus, e era habitado por um espírito imundo. E o texto também nos mostra que várias tentativas foram feitas de resolver a situação desse homem, não é? Então já tentaram o quê, né? Tentaram prender ele com cadeias, com grilhões, com correntes, não é? E tudo isso era despedaçado. Esse homem tinha uma força descomunal, tinha uma violência descomunal que quebrava, frustrava qualquer tentativa de solucionar o seu problema. É interessante, meus irmãos, que no versículo 4 aqui, quando no final diz, e ninguém podia subjugá-lo, quero que vocês vejam aqui, ó, a palavra aqui é a palavra damaso, que significa domar, controlar. É uma palavra usada para se referir àquilo que você faz com um animal que precisa ser controlado. Você faz o quê? Você o doma. Só que esse homem não podia ser domado. E aqui temos duas implicações interessantes. Esse homem agia como um animal, ele agia como uma besta, e foi desfigurada nele completamente a imagem de Deus. Isso que a obra demoníaca faz nele. Mas, ao mesmo tempo, nos mostra que aqueles moradores da terra não o tratavam também mais como um ser humano. Não tentavam, de fato, resolver o seu problema, eles, na verdade, o evitavam e tentavam controlá-lo, domá-lo, prendê-lo.
Isso é mais evidente quando nós olhamos essa mesma passagem em outros evangelhos. No Evangelho de Mateus, diz, por exemplo, que o caminho perto dessas cavernas era um caminho perigoso, porque esse endemoniado atacava a todos que passavam por ali, e por isso os moradores evitavam passar pela região. Então veja só a situação também dos moradores, dos gesarenos. Os gesarenos não se preocupavam de verdade com esse homem. Os gesarenos não tratavam mais como ser humano que estava oprimido por uma força difícil, uma força demoníaca. Não, eles na verdade queriam evitar o problema. Eles na verdade ignoravam aquele que consideravam como ralé da sociedade. E o que esse homem fazia? Ele andava sempre de dia e de noite. O evangelho de Lucas e de Mateus vão dizer que ele andava nu, ele ficava nu, não é? Andava por aí pelado, certo? Por entre os sepulcros, gritando, clamando e se ferindo com pedras. Então é uma situação mesmo bestial, uma situação muito difícil que esse homem vivia, uma situação lamentável. E a comunidade não se aproximava dele porque ele era impuro cerimonialmente, porque ele era inconveniente, alguém que gritava, alguém que incomodava. Deixa ele viver lá nas cavernas mesmo, deixa ele viver lá mesmo, isolado, bem longe de mim. Era assim que era tratado esse homem. Então nós temos sim um homem oprimido por uma força demoníaca e um povo insensível à sua situação, ok? Não é tão diferente de como nós tratamos alguns da nossa sociedade hoje em dia, não é? Pessoas que estão em situações lamentáveis, pessoas que estão oprimidas por pecado mesmo, por forças demoníacas mesmo, e nós muitas vezes simplesmente deixamos para lá e preferimos eles longe de nós. Era essa a situação dos gesarenos. Agora eu vou pedir para Paula. Paula, você pode ler os versículos 6 a 9? Sim, pastor. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. O 9 também? Sim. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, há aqui uma confrontação entre Jesus e os demônios. Jesus confronta os demônios, porque é o que acontece quando o reino de Deus chega num lugar que antes não havia ali a palavra de Deus, não havia ali a revelação de Deus. O que acontece é uma confrontação entre Jesus, que assume ali e reivindica a sua autoridade, e aqueles que se opõem à autoridade de Jesus. É o que acontece aqui. Quando Jesus chega no lugar, esse endemoniado corre até Jesus e se prostra perante Jesus. Ele se prostra perante Jesus e começa a clamar para que ele não o atormente. Para que ele não o atormente. Nos outros evangelhos, inclusive em Lucas, vai dizer: não me atormentes antes do tempo. Por que que acontece? Quando o reino de Jesus é consumado, e ele será consumado, o Satanás vai ser totalmente derrotado. Assim como hoje o poder de Satanás é limitado. Satanás está amarrado hoje. Satanás, ele já perdeu para Cristo em termos dessa luta. E na consumação, Satanás será punido para sempre. Mas isso ainda não aconteceu, a consumação ainda não aconteceu. E o que o demônio está dizendo é: ô Jesus, você já veio, chegou cedo, Jesus. Você vai me atormentar agora? Por favor, não me atormente. Então ele clama, ele ajoelha perante Cristo. O demônio sabe que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. Até os demônios sabem, né? Lembra do que Tiago diz, né? Você crê em Deus? Até os demônios creem, né? Até os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus. E isso porque Jesus ordenou, usou sua autoridade, começou a ordenar que o demônio saísse do homem. E aí Jesus pergunta
o nome. Versículo 9. Jesus pergunta: qual o teu nome? E é interessante porque no contexto cultural da época, saber o nome de alguém, né, definir o nome de alguém, tem a ver com ter autoridade sobre. Ok? Então, quando Jesus pergunta qual é o teu nome, o demônio tem de responder. Jesus tem autoridade sobre aquele demônio. O que fica claro aqui é que numa confrontação entre Jesus e os demônios, Jesus vence. E não é nenhuma luta difícil. É como diz no livro de Apocalipse, quando Jesus chegar, ele vai soprar, e com o seu sopro, o inimigo será destruído, em questão de segundos. Quando a luta entre Jesus e o Império das Trevas nem é uma luta difícil. Jesus vence. Ele conquista a vitória. E é o que ele faz aqui. Ele chama, ele diz para que o demônio fale o seu nome e ele responde: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião é o nome que se dava para um conjunto de 1.000 soldados romanos. 1.000 soldados romanos era uma legião. Okay? Era um termo que vem do latim. Então, esse homem era atormentado por muitos demônios, por muitos espíritos imundos. Ok? E aí o que acontece? Versículos 10 a 13. Eu vou pedir para Aniele ler versículos 10 a 13. Tá, vou ler. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Então, versículos 10 a 13. Vamos lá? O que acontece? Os demônios rogam a Jesus que não os mande para fora do país. Por que eles preferem ficar ali naquele lugar? Um lugar cheio de cavernas, um lugar cheio de escuridão, cheio de sepulcros, onde havia gentios que não conheciam o Senhor, que não conheciam a revelação de Deus. É um lugar muito confortável para esses espíritos imundos. Ok, entendi. Era um lugar muito confortável para os espíritos imundos. Então eles clamam a Jesus, eles rogam que não os mande para fora do país. E tinha ali uma manada de porcos, eles pedem para que Jesus os mande para os porcos. Importante destacar aqui que eles só podem ir para os porcos se Jesus deixar. Jesus tem autoridade até mesmo sobre os demônios. Lembra lá no livro de Jó que Deus é que dá permissão a Satanás para que ele atormente a Jó. Nada Satanás pode fazer sem a permissão do nosso Deus. E Jesus permite que eles se dirijam então até os porcos imundos, e esses porcos, né, a manada de porcos de 2.000 precipita-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogam. Existe aqui, irmãos, uma certa ironia nesse texto. Qual é a ironia? São espíritos imundos que pedem para ir para um animal que é considerado imundo, porque lembra que o porco era um animal imundo, judeu não come carne de porco, judeu não pode encostar em porco, porque porco é um animal imundo para as leis cerimoniais judaicas, e precipita-se mar abaixo. O judeu sempre foi um povo que tinha medo de navegar nos mares. Isso é muito interessante, né? Não é à toa, meus irmãos, que a Bíblia usa a figura do mar como algo que deve ser controlado. O tempo todo na Bíblia você vê essa figura do mar como algo que deve ser controlado. Não é à toa que lá em Apocalipse diz que depois da consumação, novos céus e nova terra, não vai mais haver mar. Está lá no último capítulo de Apocalipse isso. Porque o mar é algo que dá medo para o judeu. É a figura de uma coisa
impetuosa, uma coisa que se levanta contra Deus, e Deus doma o mar. Não é à toa que Jesus é aquele que acalma a tempestade, mostrando seu poderio sobre o mal, o seu poderio sobre o mar, sobre tudo que parece incontrolável. É uma ironia. Espírito imundo vai para um animal imundo e cai de espinhadeira abaixo naquilo que é a pior coisa que na cabeça de um judeu poderia acontecer. Então isso mostra a autoridade de Jesus. E esse é o foco aqui desse texto. Jesus tem autoridade. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que controla o mar, que consegue acalmar a tempestade, que dá ordem aos demônios, os demônios obedecem, contra a vontade, muitas vezes, e que faz com que o mal seja derrotado e aqueles que confiam nele sejam libertos. E onde quer que o reino de Deus chegue, onde quer que Jesus chegue, que a palavra dele chegue, vai haver oposição. Os espíritos vão se levantar. Pessoas más vão fazer coisas más para atrapalhar os planos do reino de Deus. Mas Jesus tem a autoridade final, ele tem a palavra final. E aí o que acontece nos versículos seguintes? Vamos lá. Versículos 14 a 17. Eu vou pedir para Ana ler para a gente. 14 a 17. Tá bom, pastor. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Então, meus irmãos, o que nós temos aqui é a reação do povo diante daquilo que aconteceu, diante do poderio de Jesus, do milagre que Jesus operou. A primeira coisa que acontece é que os cuidadores de porcos, os porqueiros, não é? Um nome estranho, né? Para uma profissão, né? Porqueiro, né? Mas é um criador de porco. Eles se preocupam rapidamente a anunciar na cidade, pelos campos, o que aconteceu. Eles fogem e vão anunciar. Por quê? Porque ficaram admirados com Jesus? Porque queriam que todos soubessem quem é Jesus, quem é esse homem poderoso? Não, não foi por isso. Não é à toa que eles fugiram. É porque como é que cuidadores de porcos vão explicar para os seus senhores que 2.000 porcos morreram num só dia? Como é que eles vão explicar isso? Então eles fogem e vão anunciar para os seus senhores na cidade, aqueles que são os seus chefes, né? Olha, 2.000 porcos morreram, mas não fui eu, tá? Não fui eu que fiz isso, tá bom? Foi aquele cara lá, ele fez sei lá o que ele fez, que 2.000 porcos se lançaram sozinhos, né, diante ali do despenhadeiro e do mar. Então saiu o povo da cidade todo ali curioso, né? Pensa em cidade pequena, né? Sempre que acontece uma coisa, o povo vai curioso, todo mundo vê, né? A cidade para, né? E vai todo mundo ver o que aconteceu, né? Lembro no jornal, teve um tempo atrás que aconteceu uma coisa assim, não é, Aniele? Né? Eu vi uma reportagem de jornal que tinha uma cidade lá que, não sei o que aconteceu numa ponte, que a cidade parou para ver, todo mundo parado ali para ver o que havia acontecido ali, não é? Então o povo vai lá curioso. E daí Opa! Eu não entendi. começaram a parar. Tá robótica a sua voz, tá travando tudo aqui. Ni, a sua voz tá robótica, não funcionou. Se puder depois mandar no bate-papo. Né?
Não deu certo. Gente, será que é só aqui? Deixa eu ver o negócio. Eu acho que é aí. É aqui só? Eu não consegui entender o que ela disse. Eu também não consegui. Ok. Vamos lá, né? Vamos seguir em frente. Se a Aniele quiser digitar, deixa eu ver aqui. As outras pessoas começaram a parar porque as pessoas estavam paradas. Exatamente isso. Eu vi esse vídeo, né? Alguma coisa aconteceu numa ponte, pessoas pararam ali para ver, aí outras pessoas pararam para ver. Quando se assustou ali, a cidade inteira estava parada. Né? Então a cidade inteira foi ali ver o que aconteceu. E quando chegaram, eles viram a cena e ficaram com medo. A cena deixou eles com medo. Agora, meus irmãos, o que deixou eles com medo? Olha aí o versículo 15. O que o povo viu que deixou eles com medo? Viram o endemoniado, né? Isso. O que eles viram? Um milagre. O milagre. É interessante que tem muita gente que, quando vai pregar esse texto, vai estudar esse texto, acha que o que deixou o povo com medo é a perda dos porcos. Não foi. O que deixou o povo com medo foi o seguinte: como assim esse homem que estava endemoniado, que nós lançamos ele lá para as cavernas e deixamos ele lá longe da gente, a gente tentou acorrentar, a gente tentou prender, a gente tentou domar e não conseguimos, como assim ele está agora de pé em perfeito juízo? Quem tem tamanho poder? Aí eles olharam para a cena e tiveram medo. E aí vieram, então, as testemunhas dizer o que aconteceu ao endemoniado e aos porcos, e aí eles começaram a pedir para Jesus que se retirasse da terra deles. Então, diante daquele que tem uma autoridade, um poder, que eles não conseguem entender, eles não conseguem explicar, eles testemunharam aquilo, mas eles não entendem. O que eles fazem? Eles temem e preferem mandar para longe também. Eles mandam Jesus para longe, assim como mandavam o endemoniado para longe, mandam Jesus para longe também. Jesus, por favor, sai daqui. E é isso que acontece quando o reino de Deus chega, né? Onde a palavra de Jesus chega, sempre acontece oposição. Pessoas temem, pessoas não entendem, pessoas preferem mandar para longe. E é o que acontece aqui. Mas alguém foi transformado. E aí eu quero pedir para o Albino ler os versículos 18 a 20. Ao entrar Jesus no barco, suplicou-lhe que foram endemoniados e deixasse ele estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas ordenou: e vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Damasco tudo o que Jesus lhe fizera, e todos os admiraram. Então, o que aconteceu? A cidade quis mandar Jesus para longe, mas aquele que teve a libertação, aquele que teve os demônios expulsos de si, ele queria ir com Jesus, para onde Jesus fosse. Então, olha só o contraste, olha só a diferença entre aquele que teve a sua vida operada por Jesus e aqueles que viram o poder de Jesus, mas não entenderam, não ouviram a mensagem, preferem mandar Jesus para longe. A diferença entre aquele que foi transformado e não foi. E o que Jesus manda esse homem fazer? O que Jesus manda ele fazer? Ele quer ir com Jesus, só que ele é um gentio ainda. É claro que o evangelho vai chegar aos gentios ainda, mas o ministério de Jesus focou-se
quase que totalmente entre os judeus. Então não era ainda o momento de gentios seguirem, serem ali discípulos de Jesus naquele momento, não é? Mas Jesus manda ele de volta com uma tarefa. O que você vai fazer? Você vai anunciar o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Como Jesus teve compaixão desse homem. Como Jesus não expulsou esse homem, não mandou ele para longe, não falou, sai de perto de mim, mas buscou expor a sua miséria e resolver o seu problema. Ou seja, Jesus mandou o homem evangelizar. Você foi transformado? Agora você vai pregar. Você vai anunciar o que aconteceu com você. E ele começou a anunciar em Decápolis, que é aquela região de 10 cidades, que são 10 cidades ali no território ali ao sudeste da Galileia, o que Jesus fez. E todos se admiravam. Os mesmos que antes queriam Jesus para longe, porque só viram o sinal e se assustaram, agora que eles ouvem a mensagem, eles se admiram. Principalmente porque vem a diferença na vida daquele homem. Então é interessante isso, né? Que o crer vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nem sempre as pessoas se convertem ao ver o milagre. Isso é muito interessante. Isso aparece também em João, capítulo 2, que tinha muitos que viam os milagres de Jesus, os sinais de Jesus, e criam, entre aspas, em Jesus. Mas Jesus não confiava neles, porque era uma fé baseada em sinais, não baseada na palavra. Eles viam os sinais, mas não criam na palavra de Jesus. Mas aqueles que ouvem a palavra e o Espírito Santo ilumina no coração, eles conseguem entender. Eles conseguem entender. Marcos escreveu esse evangelho, com base no testemunho de Pedro, aos primeiros cristãos que sofriam perseguição por parte dos romanos, de um lado, e dos judeus, por outro lado. E esses cristãos eram perseguidos e sofriam oposição por causa da diferença, por causa do rebuliço que eles criavam em todo lugar que eles chegavam. E aí, então, eles sofriam oposição de gente que não entendia a mensagem. Mas alguns ouviam a pregação e, ouvindo a pregação, se convertiam. E é realmente um encorajamento para esses homens. Ó, fiquem firmes, preguem o evangelho, que aqueles que Jesus tocar o coração, eles vão entender. E eles serão transformados. Ok? E aí o que acontece então? Agora Jesus volta para o outro lado do mar. Certo? Ele retorna para o outro lado do mar. Eu vou ler aqui os versículos 21 a 24. Ok? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Então, o que acontece aqui, meus irmãos? Jesus, então, pega o seu barco, vai com seus discípulos e volta lá para a terra ali, onde ele morava mesmo, certo? Alguma dúvida, irmãos? Está tudo certo? Tá dando de me ouvir? Certinho? Ok. Ele volta para o outro lado e a multidão segue Jesus. Uma multidão segue Jesus. E diante dessa multidão, Jairo, que era um dos principais da sinagoga, um líder da sinagoga, ou seja, alguém judeu, que não era qualquer judeu, era um judeu de destaque, era alguém que liderava ali o lugar de adoração dos judeus entre uma cidade mais gentílica. Então, ele se prostra diante de Jesus e ele suplica a Jesus de um modo insistente, numa demonstração pública de desespero e de que Jesus é sua última esperança. Então, isso é um grande testemunho, não é? E ele chega então a Jesus, implora a Jesus e diz: ó, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Então veja como era a fé desse homem. Esse homem cria em Jesus.
Ele cria que Jesus era Deus. A filha dele está quase morrendo e ele crê que se Jesus somente impor as mãos, ela vai viver. E isso seria um milagre maior ainda que os milagres de Elias e de Eliseu, né? Profetas do Antigo Testamento, não é? Porque ele crê que Jesus é mais poderoso, basta tocar. E a filha dele viverá. Ele fala com uma certeza de alguém que tem fé, que sabe que Jesus é o Senhor, é o próprio Deus, é o Filho de Deus. E mais uma vez, Jesus é a esperança daquele que não tem mais alternativas, daquele que não tem mais esperanças. Assim como aquele homem endemoniado, muita gente tentou lá prendê-lo, muita gente tentou domá-lo e não conseguiu. Aqui também você tem uma menina que está quase morrendo, as tentativas todas já foram feitas e não há uma solução possível para os homens. E ele então clama quem? Clama a Jesus, porque ele sabe que Jesus tem autoridade maior que a dos homens, tem poder maior do que a medicina e qualquer outra coisa. E Jesus vai com ele. E aí o que acontece, nos versículos 25 até o 34, é uma interrupção dessa história de Jairo para entrar uma outra história. Então a história de Jairo é interrompida e começa aqui uma outra história, e a história de Jairo vai voltar lá no versículo 35, ok? Então temos aqui os versículos 25 a 34, certo? Eu vou pedir, vamos lá, vamos recomeçar agora, vou pedir para o Paulo ler, versículos 25 a 34. Vamos ver, então. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhes estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscias do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então, meus irmãos, algumas observações aqui breves. Primeiramente, veja o sofrimento dessa mulher. Ela tinha uma hemorragia havia 12 anos. E isso, além de ser uma doença difícil, ele não explica aqui exatamente o que é essa hemorragia, mas é uma doença que trazia a ela dor, que trazia a ela sofrimento. Também trazia a ela uma exclusão social. Por quê? Nas leis cerimoniais, as leis de pureza e impureza que nós temos em Levítico, dizia que você não pode tocar em ninguém, que a pessoa que tinha fluidos saindo do seu corpo, ela estava impura cerimonialmente. E ela deveria, depois que parasse de ter esses fluidos, purificar-se depois de 7 dias, para poder então retornar ao convívio e prestar a sua adoração. Como essa mulher tinha uma hemorragia contínua durante 12 anos, então ela não podia participar da vida pública de Israel, não conseguia participar da vida religiosa do seu povo, né? Então ela era uma mulher que vivia numa situação muito difícil. E ela era uma mulher desenganada, ela passou na mão de vários médicos e sofreu, diz aqui, ó, padecer a mão de vários médicos. Muita gente deve entender o que é isso, né? A pessoa que tem uma doença, que tem uma dor, tem uma dificuldade, passa na mão de um médico, o médico passa um remédio
mas não descobre o que é. Passa na mão de outro médico, o médico não descobre o que é, começa outro tratamento, o tratamento traz efeito colateral. E aí, além de ter o padecimento da doença, tem o padecimento do tanto de tratamento médico que a pessoa passa. E ela acabou com tudo que possuía, despendeu tudo quanto possuía. Os seus bens se acabaram. Gastou muito dinheiro, gastou tudo que tinha nos médicos e não resolveu o seu problema. Ou seja, é uma mulher também desesperada. Novamente, tudo já foi tentado. Ela já tentou de tudo. E os homens não conseguiram resolver o seu problema. Então, em primeiro lugar, o sofrimento dessa mulher. Veja também a fé dessa mulher. Ela ouviu falar de Jesus. Ela não presenciou nenhum milagre. Ela não viu. Ela não foi uma testemunha de um sinal. Mas ela ouviu falar, alguém falar de Jesus. E ela pensou ao seguinte, ó, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela entendeu que Jesus é divino, que Jesus é poderoso, que ele pode fazer o que nenhum homem pode fazer. E ela então creu assim: se eu tocar-lhe as vestes, eu serei curada. Por isso ela foi escondida pela multidão. Foi tocar-lhe as vestes, tocou e foi curada. Estancou a sua hemorragia e ela sentiu ali que havia sido curada. Ela fez tudo isso às escondidas. Ela não quis se revelar. Por quê que ela não quis se revelar? Várias razões podem influenciar essa decisão. Ela era uma mulher que estava tomando uma iniciativa num tempo onde mulheres não podiam tomar muita iniciativa. Ela estava numa situação de impureza cerimonial. E ao tocar Jesus, a lei dizia que ninguém poderia tocar numa pessoa que estivesse impura. Mas ela resolveu tocar Jesus. Né? Ela resolveu tocar Jesus. E Jesus não ficou impuro. Pelo contrário, Jesus a purificou. Ela tocou Jesus e não foi Jesus que ficou impuro. Não, foi ela que ficou pura. É o que acontece. Jesus purifica, não é? Por isso que ela tentou se manter oculta. Ela tentou esconder a situação. Mas Jesus não quis deixar ela escondida, não. Ele não quis deixar ela escondida. Ele quis que aquilo que aconteceu fosse revelado. E por isso ele diz: de mim saiu o poder. E aí o pessoal da multidão não entendeu muito bem, né? Quem me tocou? E o pessoal da multidão não entendeu muito bem a pergunta de Jesus, não é? Porque, bem, tem uma multidão inteira ali tocando Jesus, pegando em Jesus, encostando nele. E o pessoal levou muito de um modo muito literal, sem entender o que Jesus quer dizer. Novamente, a multidão sendo insensível para com o acontecimento. Mas Jesus continua insistindo, ó, alguém me tocou nas vestes. E ele começou a olhar ao redor para ver quem fizera isso, esperando que a mulher se revelasse, porque Jesus é onisciente, ele sabe quem foi. Ele sabe que foi a mulher. E a mulher, então, ela, atemorizada, tremendo e totalmente consciente do que aconteceu nela, ela se revela. Ok? Por que Jesus fez questão de revelar o acontecido? Por que Jesus fez questão de revelar? 2 motivos, irmãos. Para que o próprio Deus fosse glorificado naquele acontecimento, para que aconteça aquele princípio de Salmo 50, versículo 15, que diz o seguinte: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Para que aconteça aquilo que deveria acontecer, por exemplo, com aqueles leprosos que foram curados, 10 leprosos foram curados, apenas um voltou para agradecer. Não é? Para que se completasse o ciclo. Ela deveria agradecer a Jesus e glorificar a Jesus. E também para que todos soubessem ali naquele momento que essa mulher não estava mais impura, mas fora purificada. Todos ficariam sabendo disso agora, porque ela foi purificada. Ela não tinha mais aquela hemorragia. Então Jesus ele foi também compassivo para com aquela mulher, se preocupou para que a situação dela mudasse. E ela declarou o que aconteceu, e isso foi para testemunho de todos, isso foi para que todos glorificassem a Cristo. E Jesus disse: a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal.
Então, versículos agora 35 a 43, eu vou pedir para a Paula ler. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressadamente que ninguém o soubesse e mandou que dissessem, ou melhor, e mandou que dessem de comer à menina. Então, nós temos aqui a continuação daquela primeira história, né? Que começou ali com o pedido do Jairo, ok? Então, eles chegaram ali na casa do chefe da sinagoga, né? Só que antes mesmo de chegar, alguns da casa, alguns servos vieram e disseram a Jairo: Não incomode mais o mestre, tua filha já está morta. Olha a insensibilidade dos homens. Mais uma vez, a insensibilidade dos homens para com aqueles que sofrem. Tua filha já morreu, já era. Sai dessa, supera, deixa Jesus para lá. Mas Jesus, ele não se acude a tais palavras, ele nem se importa com isso. Ele diz ao chefe da sinagoga uma palavra de encorajamento. Ele diz: não tenha medo, não tenha medo, creia. Permaneça firme em sua fé. Eu falei que eu vou contigo. Eu vou com você, eu tô caminhando com você, eu estou indo até lá, vou resolver o problema. Tenha fé, confia em mim. Então Jesus encoraja aquele homem a fim de que ele não tenha sua fé enfraquecida diante da palavra de tais homens. E aí ele não permite que a multidão o acompanhe, apenas Pedro e os irmãos Tiago e João. É interessante que muitas vezes Jesus faz isso. Muitas vezes, no momento em que ele vai fazer um grande milagre, um grande sinal, ele despede a multidão, ele não quer ibope, ele não quer audiência, e despede todo mundo. E fica só com esses três. Somente Tiago, João e Pedro, por exemplo, viram a transfiguração de Jesus. Ninguém mais viu. Isso é muito interessante, não é? Poucos vêm, mas eles anunciam para o restante. Não é? Jesus despede a multidão, fica só com esses, ele é discreto. E quando chega lá, na casa do homem, do Jairo, ele vê um alvoroço, um pranto, um choro. Eles choravam e pranteavam muito. O que está acontecendo aqui? Vocês devem já ter ouvido falar sobre as mulheres caipideiras. Já ouviram falar? Não? Quem já ouviu falar disso? As caipideiras ou as choradeiras profissionais? Não? Naquele tempo que você tinha num velório. Num velório, para que houvesse pranto, para que houvesse choro, eles contratavam mulheres que eram choradeiras profissionais, para chorar. Ou seja, quando Jairo chegou na casa, o velório estava pronto. Jairo foi lá buscar Jesus, mas quando ele chegou, o velório estava ali, já acontecendo já. Já era a hora do funeral, certo? O pessoal nem cria mais, né? E eu aqui chorando de graça. Pois é, eles contratavam choradeiras, né? Pessoas para chorar, não é? E era Lá um na minha pranto. região tinha para. Tinha? Não, tinha, mas não era. Podia ser a mesma coisa, mas chamava que era para rezar, né?
Ah, sim. Fazia um bocado de coisa lá e aumentava tudo. É. É que também, assim, o brasileiro não precisa de muito para chorar em funeral. Não, não. Eu vi um vídeo na internet comparando o funeral de ingleses e de brasileiro, né? Mas é diferente só o cristão, né? O evangélico, né? Nós cristãos, nós temos esperança no porvir. Então é muito diferente um funeral, né? Um, um enterro, né? Quando você vai de um cristão e de alguém que não crê em Deus. É muito diferente, né? Percebam isso, prestem atenção nisso, né? Porque nós temos esperança, né? Numa vida por vir. E isso muda tudo, não é? Mas quando Jesus chega lá, ele vê aquelas pessoas desesperançadas, chorando, em alvoroço. E aí é por isso que Jesus fala assim: por que está em alvoroço e chorais? Alguém poderia pensar assim: Jesus está sendo insensível. Mas não está. É porque ele está chegando ali e vendo pessoas que estão de fato exagerando. Pessoas que estão de fato ali fazendo um show. E não creem mais. Jairo foi buscar Jesus, mas elas não creem que Jesus vai de fato resolver o problema, porque ele não pode superar a morte. É o que eles pensam. E quando Jesus diz, a criança não está morta, mas dorme, eles riem. Olha como o choro era falso. O choro vira riso. Na hora. O choro vira riso. E aí o que Jesus faz? Mais uma vez ele manda todo mundo embora. Todo mundo embora. Toma o pai e a mãe da criança, eles que vieram com ele, e entrou lá onde a menina estava, e toma ela pela mão, e diz a ela uma palavra afetuosa. Ele diz, Talitá cumi, que quer dizer, menina, levanta-te. Esse era um jeito bem gentil, bem afetuoso de acordar alguém, como uma mãe que acorda sua filha. É algo como, ei filhinha, levante-se. Jesus fala uma palavra bem gentil, bem afetuoso. E a menina então se levanta e começa a andar. Né? Ela levanta e já, como é uma criança, não levanta calminha, não. Levanta e já começa a andar, já começa a caminhar, porque tinha 12 anos, né? Era uma criança. E todos ficam admirados com o que acontece, mas Jesus os ordena que não contem a ninguém, que ninguém o saiba. Por que Jesus pede para que ninguém o saiba? Porque ele operou ali um grande sinal, maior que os sinais dos profetas, maior que os sinais de Elias e Eliseu, um sinal que prova que ele é Deus. E isso vai levantar a oposição, sendo que ainda não era o momento da cruz, não era o momento certo, propício ali para a sua morte. Então Jesus toma, sim, um certo cuidado para não apressar o momento da sua morte, ok? E, ao mesmo tempo, ele dá uma ordem misericordiosa, cuidadosa com relação à menina. Ele diz, ó, deem a menina de comer. Deem comida para a menina, senão ela vai morrer de fome. Então mandou que dessem de comer à menina. Ok? Que é também interessante. Aquele que é o Senhor sobre a vida e a morte, aquele que acabou de ressuscitar a menina morta, ele também manda dar a ela de comer, cuidar da saúde dela, cuidar da vida dela. Veja, por exemplo, se as carpideiras existem até hoje, se não me engano, sim, só que mais lá para o Oriente Médio. Se não me engano, sim. Né? Lourdes perguntou. Então, veja, por exemplo, não existe uma contradição entre você crer no poder de Deus e usar máscara para se proteger do coronavírus. Tá? Né? Não são duas coisas contraditórias, porque o mesmo Cristo que ressuscitou a menina é o mesmo que manda cuidar da vida dela, cuidar da sua saúde, dar a ela de comer. Ok? O que esse texto traz como princípios para nós? Quais são os seus ensinamentos, meus irmãos? Aqui. Existem algumas coisas muito importantes que esse texto nos traz. Primeiramente, o foco desse texto, o objetivo desse texto, não é ensinar o que eu devo fazer para ganhar um milagre, ou o que eu devo fazer para Jesus ouvir minha oração. Não é esse o foco do texto. O foco do texto é mostrar o senhorio de Jesus. Mostrar o poder de Jesus, a divindade de Cristo. Jesus é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. E várias das coisas que a Bíblia diz que somente Deus pode fazer,
dar vista aos cegos, libertar os cativos. Somente Deus é Senhor sobre a vida e a morte. Jesus faz. Ele triunfa. Ele triunfa sobre a falta de esperança nos 3 casos aqui. Ele expele os demônios, transforma o endemoniado em missionário, ele cura a mulher e deixa ela com uma fé mais forte, uma fé que antes ela escondia para si, agora ela revela para todo mundo. Ele traz uma criança de volta à vida e mostra ali a compaixão e a misericórdia de Deus. Ele mostra ali que ele é o próprio Deus. E esse é o foco desse capítulo. Jesus é Deus. Ele faz o que somente Deus pode fazer. E todos veem isso, todos reconhecem isso. E todos temem e tremem diante dele. Alguns para o mal, como o povo de Gesara, né? Os gesarenos, eles veem esse poder de Jesus e falam: ó, Jesus, melhor você sair daqui. Não quero saber de ti, não. Mas outros se admiram e decidem segui-lo e decidem proclamar esse evangelho. Não mostra apenas o poder de Jesus, mostra também a sua misericórdia, o seu afeto, como ele se preocupa com aquele endemoniado. Como ele diz para aquele endemoniado, né? Ele livra o endemoniado dos seus demônios, dos seus espíritos imundos e restaura ele a vida, cuida dele de uma maneira que nenhum outro cuidou, se aproxima dele. Como Jesus faz questão ali de que todos saibam o que aconteceu com aquela mulher, para que ela fosse novamente considerada pura e pudesse retornar à sua vida na comunidade. Como Jesus, ele olha para Jairo, ele olha para aquela menina com afeto e diz: deem a ela de comer. E ele trata ela com carinho. Jesus mostra também a sua misericórdia, o seu afeto, a sua compaixão, o seu coração compassivo. Outra coisa importante desse texto é que Jesus é a esperança dos que estão sem esperança. Jesus aqui vem para aqueles que não tinham mais esperança nenhuma. Então, você tinha um endemoniado que era violento e todo mundo já desistiu do cara. Não tinha mais esperança. Você tinha um pai desesperado. Sua filha iria morrer. E não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Ele busca Jesus. E você tinha aquela mulher também desenganada pelos médicos e não tinha mais uma solução humanamente possível. Então você tem esse padrão. 3 pessoas desesperadas buscando a Jesus. 3 pessoas que entenderam: eu não consigo fazer mais nada para resolver o meu problema. Mas eu sei que Jesus é Deus e ele pode resolver. Então eu creio em Jesus. Ele pode fazer por mim o que eu não sou capaz de fazer por mim mesmo. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Então eles clamam a Cristo. Então o foco aqui, meus irmãos, não é tanto o milagre, tá? Não é tanto assim a questão do sinal em si, o que fazer para ter sua doença salva. Mas a questão é: quem é Jesus Cristo? E a quem eu devo buscar nos momentos em que eu estou perdido, nos momentos em que eu estou numa situação que eu não consigo sair sozinho. Como uma situação de pecado, por exemplo. Que o pecado é isso. A gente não consegue resolver o nosso principal problema, que é o pecado, mas Cristo pode resolver, porque ele é Deus. Ele veio para fazer isso. Ele é compassivo, ele é poderoso e ele resolve o problema do pecado, tomando sobre si a maldição do pecado. Então, Jesus é a esperança dos desesperançados. Outra implicação também aqui nesse texto, meus irmãos, secundária, mas importante, é a preocupação de Jesus com o corpo. Né? Você vê nos 3 casos aqui Jesus se preocupando não somente com a alma da pessoa, mas também com o bem-estar dela. Não é? Jesus se preocupa ali com o bem-estar de um homem que era endemoniado e que feria o seu próprio corpo e era violento para com os outros e vivia numa situação deplorável. Jesus se preocupa com a situação de uma mulher doente, cuja doença a isolava da sociedade. Jesus se preocupa com a menina que estava ali morta, ele cura o seu corpo, e isso é interessante porque isso mostra que nós devemos, como cristãos, também nos preocupar com a vida das pessoas. Não só que elas creiam no Evangelho, mas também em ser compassivo, em ser misericordioso e mostrar isso por ações e boas obras. Então, Jesus se preocupou com os corpos. Jesus se preocupou com as pessoas inteiras, não só com as suas almas. Isso é muito interessante também nesse texto. Outra implicação desse texto também, a insensibilidade do povo. E isso é mostrado também em todas as histórias. Como o povo é insensível. Como os gesarenos não se importam com o bem-estar daquele homem.
como a multidão que seguia Jesus, Jesus perguntando, quem me tocou? De mim saiu o poder. E a multidão, como assim, Jesus? Como assim, Jesus? Os servos de Jairo que chegam, Jairo, deixa Jesus. Já foi, sua filha já morreu, Jairo, já foi, já era. E as caipideiras que riem de Jesus. Como a multidão é insensível. Né? E aí, meus irmãos, isso puxa para nós. Quem somos nós nessa história? Essa não é uma história de bons exemplos. Não é uma história para a gente olhar assim e falar o seguinte, ó, seja como Jairo, seja como a mulher que buscou e tocou nas vestes de Jesus. Não, não é para isso o texto, tá? Não é essa a intenção do texto. O ponto do texto é o seguinte, Jesus é Senhor, Jesus é Deus, Ele é poderoso, Ele faz aquilo que somente Deus pode fazer. O que você fará diante disso? Talvez você seja como aqueles que, desesperados, que sem ter nenhuma outra esperança, nada mais se apegar, reconhecem Cristo como Senhor, como Deus, e correm até Ele, a fim de alcançar a salvação. Ou talvez você seja como aqueles que zombam de Cristo, que zombam do seu poder, e que se preocupa mais com o próprio umbigo do que com os outros. Então, nós temos duas respostas possíveis diante de quem Cristo é. Mas o fato é este. Jesus Cristo é Deus. Ele é Senhor. Ele é o Filho de Deus encarnado, que veio para tirar o pecado do mundo. Quem é você nessa história? Esse é o ensino desse texto e a pergunta que deve ficar para nós diante desse capítulo confrontador.